Algumas pessoas costumam achar que o luto é um dos principais desafios de quem está descobrindo o autismo em seu filho. Mas eu preciso te falar que existem outros fantasmas que costumam assombrar mães e pais que acabaram de receber esse diagnóstico. Olá pessoal, eu sou Fernanda Leite do Encarando o Autismo e nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês o top 5 dos fantasmas que costumam assombrar pais e mães que acabaram de receber o diagnóstico do autismo em seu filho. Esses fantasmas se referem a medos e angústias que insistem em nos perseguir e nos deixam amedrontados quando pensamos no futuro do nosso filho. Eu vou trazer e abordar esse tema para vocês, tendo como embasamento e suporte uma pesquisa que eu realizei com 200 pais e mães. Nessa pesquisa, eu consegui reunir os principais medos desses pais e mães, chegando então ao top 5. Seria nada além do que os 5 principais medos mais apontados entre esses pais. Vamos conhecê-los? No top 5 temos não conseguir oferecer o melhor tratamento. É muito comum pais e mães se perguntarem se tudo aquilo que eles estão tentando fazer vão de fato oferecer frutos e resultados para o seu filho. Ou seja, se são suficiente e eficiente para trazer o melhor desenvolvimento para a criança. Dúvidas do tipo: será que eu estou no caminho certo? Será que o meu filho está com os profissionais adequados? Será que o que está sendo oferecido é o melhor tratamento? Será que as intervenções e terapias estão sendo suficientes? Será que estão sendo poucas e ineficazes? Será que estão sendo realizadas de forma exagerada e sobrecarregando a criança? Essas dúvidas tomam conta de nosso pensamento, porque no final o que a gente mais quer com tudo isso é ver o nosso filho desenvolver. Tudo o que a gente mais quer em relação a esse filho é que ele seja capaz de ter a melhor qualidade de vida possível. E a qualidade e quantidade dessas intervenções tem parcela importantíssima na evolução da criança e, consequentemente, na melhor qualidade de vida dela. E por esse e tantos outros motivos que eu poderia aqui citar, é que não conseguir oferecer o melhor tratamento ocupou aí o top 5 da pesquisa. No top 4 nós temos não conseguir evoluir nas suas limitações, em especial, para grande parte dos pais, não conseguir falar. Esse medo do top anterior de não conseguir oferecer o melhor tratamento traz naturalmente como consequência o top 4. Porque se a gente porventura não estiver oferecendo o tratamento mais adequado, muito provavelmente a evolução dessa criança não vai estar dentro do esperado. Afinal, as dúvidas em relação ao tratamento estar ou não adequado, ela só existe porque a gente espera que esse tipo de intervenção traga os melhores resultados, ou seja, faça a criança evoluir. O curioso é que, embora a gente queira que essa criança evolua no máximo possível de aspectos, o medo específico mais apontado entre pais, principalmente de crianças não verbais, é que ele não consiga evoluir e desenvolver uma fala funcional. Os outros medos são sim citados, mas a ausência da fala na sua vida adulta é o medo mais apontado por essas famílias. E isto ocorre porque, de fato, é um pouco assustador imaginar um futuro de uma criança, um jovem ou um adulto sem que esse consiga se manifestar ou se expressar dizendo o que sente. É difícil pensar numa qualidade de vida adulta no futuro sem conseguir ver nessa criança a capacidade que ela possa ter de dizer o que incomoda, de dizer o que gosta, de dizer o que está querendo, se algo aconteceu que não foi legal. De forma que olhar para o futuro sem ter essa certeza de forma clara e objetiva que a criança vai conseguir desenvolver essa fala é algo que assusta e amedronta grande parte das famílias. O top 3 da pesquisa apontou como outro fantasma a discriminação, o preconceito e a exclusão social. Pois, de fato, preconceito e discriminação é uma das maiores dificuldades e um dos maiores obstáculos de crianças autistas. E isso só vai dificultar ainda mais a inclusão social. Ainda que o conhecimento sobre a existência do autismo seja bastante generalizada, a maioria das pessoas ainda sabem pouco sobre esta condição. E, infelizmente, ainda é comum pensamentos que generalizam todas as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista de forma preconceituosa. E isto ocorre porque ainda há muita desinformação, que levam à crença de que pessoas com autismo são dependentes e incapazes. Como resultado disso, a inclusão social se torna ainda mais difícil.
Sem contar naquelas pessoas que, por falta de conhecimento, consideram crianças autistas mal comportadas e desobedientes, o que só colabora e reforça para que essas crianças sofram ainda mais preconceito e discriminação. E todos esses fatos só levam a uma questão: exclusão social. A verdade é que preconceito e desinformação sempre serão os maiores inimigos do autismo. Seja na escola, nas ruas ou, pasme, até dentro da própria família, os autistas passam por diversas situações constrangedoras. E pode até parecer absurdo dizer que isso pode acontecer até dentro da própria família, mas é real. E a frequência com que isso pode acontecer não é baixa não. Por vezes, ouço e leio relatos de mães e pais machucados que se sentiram excluídos por membros da própria família. Membros esses que não hesitaram em, por exemplo, não convidar aquela criança para uma festinha de aniversário ou mesmo para aquela noite do pijama na casa da tia. Simplesmente porque tiveram receio daquela criança não se comportar bem e atrapalhar o evento. E esse tipo de atitude e preconceito habita, infelizmente, várias famílias. E habita ainda mais em diversos outros ambientes que essa criança venha conviver. Quantos pais não sofrem por ver o seu filho autista ser isolado ou escanteado no parquinho na praça, ou mesmo evitado no playground ou nas áreas de lazer do condomínio? Sem contar, inclusive, nos diversos tipos de preconceito na busca por direitos inerentes a qualquer criança, como, por exemplo, o direito à educação. Quando, por exemplo, instituições de ensino, em tantos casos, rejeitam a matrícula dessa criança simplesmente por ter autismo. Casos de discriminação, preconceito e exclusão social são muito mais frequentes do que você possa imaginar. Eu mesma já passei por diversas situações e o sentimento de impotência toma conta da gente quando sentimos na pele essa dor. E não é à toa que essa situação teve relevância suficiente a ponto de assumir o top 3 dos fantasmas que assombram o pós-diagnóstico do autismo. Já no top 2, nós temos o medo do futuro e de não conseguir ter uma vida normal. Uma situação que é até difícil de falar ou opinar de alguma forma. Porque se por um lado temos autistas que enfrentam diariamente grandes dificuldades de aprendizado, por outro lado, temos tantos outros que podem evoluir tão bem a ponto de ter uma vida aparentemente normal. Mas o fato é que ainda assim, nesses casos em que aparentemente essa criança possa parecer ter alcançado a definição de uma vida normal, eles podem mesmo assim se sentirem que não se encaixam na sociedade, seja pelas suas dificuldades na socialização ou no quão pesado é para eles se adaptar a esse mundo. Afinal, eles não deixaram de ser autistas, mesmo que eles tenham adquirido habilidades suficientes para seguirem padrões sociais pré-estabelecidos. Autistas verbais que foram capazes de evoluir e conseguiram ter uma vida próxima da tida como normal, podem mesmo assim continuar se achando não suficiente para as pessoas. O senso de inferioridade pode ser grande por saberem se sentirem diferentes dos demais e por viverem e tentar esconder suas características na busca de se encaixar na sociedade. Então é difícil falar numa vida normal, porque afinal, o que seria uma vida normal? Fazer coisas e se comportar como a maioria das pessoas, mesmo que por dentro exista um conflito existencial, não se reconhecendo por várias vezes? Ou nem sempre se comportar dentro do que a sociedade espera, mas por sua vez se sentir acolhido, aceito e respeitado como se é? O que seria uma vida normal, afinal? Saiba que é possível sofrer com autismo sem necessariamente apresentar os sinais mais clássicos. E isto representa um grande risco, onde inclusive aqueles adultos considerados mais leves têm maiores chances de desenvolver depressão e ansiedade. Logo, medos de que essa criança não venha ter uma vida normal no futuro deveriam ser imediatamente substituídos por medo de que essa criança não venha a ser feliz, independente ou não de que ela esteja atendendo os padrões impostos pela sociedade. E como campeão desses fantasmas, correspondendo a quase 50% das respostas, temos no top 1 o medo de morrer e não ter quem cuide do filho, por ele não ser independente. Sabe qual expressão define perfeitamente esse fantasma? Calma, eu tenho um filho autista e eu não posso morrer. Definitivamente morrer não é opção para mim. A pesquisa ela só revelou uma grande realidade. O profundo medo de morrer que pais e mães de crianças autistas possuem. O medo de morrer, na verdade, é algo real para qualquer pessoa. E as incertezas do que vem depois da morte nos fazem temer isso.
O problema é que existe algo além do medo da morte que só percebemos isso depois que nos tornamos pais e mães. Todo pai e mãe, após se deparar com as fragilidades inerentes da criança, passa a ter o medo de morrer e passa a se perguntar: o que será de meu filho sem mim? Como meu filho vai viver sem pai? E sem mãe? Meu filho sofreria muito se eu morresse? Como iria sobreviver sem mim? E nos fazendo essa pergunta, passamos a ter medo de morrer. Mas isso não é de todo algo ruim, pois essas características, esses medos e questionamentos nos tornam mais centrados, menos impulsivos e mais cuidadosos. E trata-se de um sentimento comum de pais e mães por todo o mundo. Só que a maneira como esses medos se manifestam em pais de crianças não autistas e pais de crianças autistas é muito diferente. Pais de crianças não autistas têm medo de morrer e deixar a sua criança sozinha. Já pais de crianças autistas se veem na necessidade de serem eternos. Pois não são apenas medos de morrer, mas medos de que a nossa mortalidade faça com que nossos filhos fiquem desassistidos e, por vezes, incompreendidos por completo. Na verdade, eu nem diria que é medo, é pavor mesmo. Quem vai conseguir cuidar do meu filho como eu cuido? Quem vai entender o que ele está tentando dizer e sentindo? Quem vai conseguir conter e evitar as crises como eu evito? Quem vai compreender as palavras que faltam na boca, mas saltam nos olhos, nos gestos e no coração? Eu acho que uma das poucas coisas que fariam esse medo passar seriam a imortalidade e a certeza de que esse filho alcançaria a independência. Porém, nenhuma dessas coisas são passíveis de serem oferecidas ou garantidas. Mas uma delas é possível sim, se tentar alcançar ou chegar o mais próximo possível, que é a independência. Onde, através de boas e eficientes intervenções, é possível que a criança evolua e continue evoluindo a ponto de conseguir ser dependente em seus cuidados básicos e atividades do dia a dia. Mas saiba que, independente da dificuldade que seu filho apresente, o que lhe compete enquanto pai e mãe é exclusivamente oferecer ajuda. Não importa se você tem medo de receber o diagnóstico de autismo, não importa se você não quer enxergar os sinais, não importa nem se no final nem for autismo. Só uma coisa importa, que o seu filho não está desenvolvendo dentro dos marcos de desenvolvimento esperado. E esta única coisa que importa, ela precisa ser forte o suficiente para você ser capaz de olhar para o futuro e se perguntar: existe alguma possibilidade de meu filho não adquirir essa independência? Dele não ser capaz de se cuidar sozinho, de tomar um banho, de se vestir, de se alimentar, de comunicar, mesmo que precariamente, algo que esteja sentindo, incomodando ou querendo? Se a resposta para alguma dessas perguntas for sim, se existe a possibilidade real de que o seu filho não consiga alcançar nada disso, é hora de esquecer o nome do diagnóstico que o seu filho possa receber ou tenha recebido e simplesmente ajudá-lo. Porque uma coisa é certa, intervenções, terapias e estímulos não trazem mal algum a qualquer pessoa que esteja sendo submetida a eles. Trazem sim grandes possibilidades de desenvolvimento para se alcançar essa independência. Então, se você quer poder olhar para o futuro e enxergar um adolescente ou um adulto que possua essas capacidades mínimas de independência, não perca tempo e haja precocemente. E por mais assustadores que esses fantasmas possam te parecer, a única forma que você vai conseguir fazer para superá-los é enfrentando e fazendo a sua parte, estendendo a mão para o seu filho, ajudando e se mostrando ainda mais forte do que esses fantasmas. Encare o autismo, encare os seus medos, enfrente as dificuldades e faça tudo isso da forma mais precoce que conseguir fazer. Só assim você estará ajudando de fato a melhorar o desenvolvimento do seu filho. E saiba que assumindo essa postura, os ganhos serão infinitos e por vezes muito mais significativos e importantes do que os medos. Eu espero poder ter contribuído de alguma forma na sua caminhada. E se você acha que o conteúdo desse vídeo pode ajudar alguém que está passando por isso e que precisa ouvir essas palavras, não deixe de compartilhar. Segue nossa página no Face, segue nosso perfil no Instagram, segue nosso canal no YouTube. No Encarando o Autismo tem vários vídeos que podem ser importantes para você e contribuir de alguma forma. E tem também relatos de pais e mães contando o seu testemunho e a sua experiência em todo esse processo da descoberta do autismo no filho. Eu fico por aqui e até a próxima!